Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jade e nesse vídeo você vai aprender como utilizar o seu Atlas para ter sucesso nos seus casos de isolamento absoluto. Antes de tudo, você precisa conhecer o nosso Atlas, que é esse daqui, e entender as suas características. Além das características, antes de qualquer situação, a gente deve avaliar a radiografia para fazer o planejamento correto de como a gente vai isolar aquele caso em específico. Se vai ser um furo centralizado, um furo distalizado, mesializado ou vestibularizado. Eu exemplifiquei alguns casos aqui para vocês, eu vou trazer 4 casos, e no primeiro caso, a gente observa essa radiografia. A diferença de espaço entre os molares e o pré é notória. E como que a gente vai fazer para que não sobre muito lençol, para que não sobre nada de lençol, né? Não fique um excesso e também não tenha falta de lençol, porque se faltar o lençol, vai ter extravasamento de saliva, de sangue, e a gente não vai ter sucesso nem no caso final e nem no isolamento. Então, para esse caso, como eu precisava de um espaço maior entre os molares, o que eu fiz? Eu joguei o último furo para distal, o 36 eu coloquei no centro e o 35 também, fazendo com que eu tenha a maior quantidade de lençol entre os molares e uma quantidade normal, que seria o furo centralizado, entre o molar e o premolar. E além do isolamento em si, né, do Atlas em si, a gente também tem que entender como que ocorre a perfuração, como que a gente tem que fazer a perfuração em si. Então, os perfuradores normais, vamos dizer assim, os que a gente está mais acostumado a usar, ele tem 5 furos, sendo o PP para incisivos inferiores, o P para incisivos superiores e implantes, o M para caninos e prés, o G para molares e o GG para molares com grampo. Ah, mas e se meu grampo for no pré-molar? Aí você coloca um furo acima do pré-molar, sempre um maior para que a gente, na hora da colocação do grampo, que eu uso a técnica para-chute, para que nessa técnica a gente não rasgue o lençol na hora da colocação. Então aqui a gente consegue ver de um ângulo o sucesso do isolamento e aqui de outro. Aqui a gente consegue ver que não tem extravasamento de saliva, não tem sangue, não tem nada. Então, foi sucesso. O segundo caso é um caso bem legal que abrange alguns dentes e também implante. Esse é o segundo caso. E o que acontece com ele? São 5 dentes, né? O segundo molar até canino. E o legal é que eram 2 restaurações vestibulares, tanto no primeiro pré quanto no segundo pré. E para isso, como que foi feita a marcação? Então, no 47 foi um furo central, o 46 central, 45 e 44 para vestibular, para a gente poder usar o grampo acessório e não ter uma falta de lençol. E o 43, que foi o dente de apoio, né, no furo centralizado. Então, para a classe 5, a gente sempre vai utilizar um furo para vestibular, uma vez que a gente, como eu já falei, a gente precisa de um espaço maior, um estiramento do lençol, necessitando um pouco mais de borracha. E para implante, como a gente já falou, no primeiro caso, junto com a perfuração, o furo do 46 foi um furo P. O terceiro caso é um caso bem legal também, onde abrangia 4 dentes e eu precisava usar o grampo acessório, né, para poder visualizar bem. E a radiografia dele estava assim, bem confuso, bem difícil, né, porque tem um mínimo de espaço, um pouco mais de espaço, um espaço normal. Então, como que eu fiz a resolução do caso, né? Nesse caso, então, eu marquei o 46, 45 e o 44 normal e o 43 para mesial. Por que eu marquei o 43 para mesial? Porque a gente consegue ver ali na radiografia, até coloquei ela menorzinha para não ter problema, para não ter que ficar voltando,
Mas o 43 pro 44, a gente tinha um espaço ok. Do 44 pro 45, a gente tinha um espaço reduzido. Mas eu já sabia que eu precisava de usar um grampo acessório, porque eu precisava acessar a coroa, né? Para remover esse pino. E uma vez retirada a coroa, como era realmente o dente inteiro, eu não ia conseguir sem algum grampo. Então eu pensei em deixar só para mesial o último dente, que no caso é o 43, para poder ter esse espaço maior de lençol. O quarto caso é um caso mais chatinho, que geralmente a gente acaba rasgando muitos lençóis, que é com um espaço quase nada, quase inexistente. Então, como eram duas restaurações oclusais também, só foram abrangidos esses dois dentes, e o 47 ficou para mesial e o 46 para distal, fazendo com que tenha um espaço menor entre um dente e outro, e tendo assim um isolamento com sucesso, sem contato, sem saliva, sem sangue, sem nada atrapalhando o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Esses são os nossos contatos. Quem tiver interesse pode nos chamar. E eu espero que vocês utilizem muito o Atlas, marquem a gente. É de suma importância o uso do isolamento, né, na dentística restauradora. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, mais uma vez, é só chamar a gente.